eu não tenho nenhuma formação pedagógica ou em psicologia, né, para ajudar o meu filho. Como que eu posso ajudar ele? Eu não me sinto em condições. Você vai precisar, nessa caminhada, nessa jornada, você vai precisar entender que quando se tem o diagnóstico de autismo numa família, você, mãe, também precisa de cuidados. Ou seja, você também precisa começar a olhar para você, para os seus comportamentos. Você precisa cuidar sobre a sua ansiedade, né? Para você poder cuidar de você, cuidar dessa sua criança interior que você traz aí com você. Ou seja, você olhar para trás e aprender a forma como você foi educada, né? Como você foi criada e como você está transferindo isso para o seu filho, como você está lidando com o autismo dele. Ai, Sara, mas isso não tem nada a ver com o autismo do meu filho, eu preciso de ajuda para o autismo. Sim, eu sei, minha querida, mas veja só, lembra que eu falei que o autismo não é doença? Portanto, o seu filho tem capacidade, tem condições de se desenvolver tão bem quanto uma criança típica. Você apenas precisa saber conhecer como lidar com ele e como ajudá-lo, como motivá-lo. E quando você tiver consciência disso, você vai entender que você mesma vai ser a melhor ajuda para o seu filho autista. Creia, acredite nisso. Assim está sendo a minha experiência e assim tem sido a experiência com as mães, com as minhas alunas, que são mães e algumas também são avós, mesma coisa. Então, é preciso acreditar no processo que funciona e traz resultados rápidos, muito mais rápidos do que diversas terapias por aí, onde o seu filho pode ficar 2 anos, 3 anos, 5 anos, alguns dizem a vida toda ele vai ter que fazer terapias. Por exemplo, as minhas alunas, algumas delas, né, a Marilene, que é vovó, a Maria Madalena, minha mãe, a Mara e outras, que moram, por exemplo, em lugares, em cidades onde não tem terapias para ajudar o filho autista. Só tem em outra cidade distante, ou seja, além de ficar inconveniente, né, a viagem para ficar levando toda semana o filho autista a fazer terapia numa outra cidade é muito mais caro. Então, se torna inviável. Mas elas estão aprendendo como ajudar. Estão aprendendo como trabalhar, como desenvolver o filho autista, como melhorar o comportamento deles, como ajudar eles se desenvolverem, por exemplo, na fala, como melhorar o sono e diversas dificuldades segundo as necessidades de cada criança autista, né? Não existe uma receita pronta para ajudar a desenvolver autistas, não existe. Cada criança autista tem as suas necessidades únicas, as suas características de personalidade, o que envolve o ambiente ali, o lar, a forma como está sendo educado em casa, tudo isso envolve como uma criança típica também. Então, várias questões precisam ser observadas, precisam ser trabalhadas. Por isso eu disse que os pais, no caso, você mãe, também precisa ser trabalhada, para você poder ajudar o seu filho autista. Então, sem precisar estudar um monte de teorias, mas aprendendo na prática, porque o que as mães mais querem, mais precisam, mais desejam é prática, é o dia a dia, é o que acontece ali em diversas situações cotidianas, desde a hora que o seu filho acorda, a hora do almoço, as refeições, do banho, escovar dentes, juntar os brinquedos, você vai ver tela ou não vai ver, assistir ou não, quanto tempo vai ficar, enfim, até a hora de dormir. Essas são os melhores momentos, oportunidades que você tem
para trabalhar o seu filho autista. Então, assim, você mesma pode ajudar, você mesma, né? Desenvolver, mesmo que na sua região, na sua cidade, talvez você não tenha tratamento, terapias que possam dar suporte. Independente de se você também não tem nenhuma formação pedagógica ou em psicologia, enfim, independente disso. Mas você tem, sabe o quê? Um amor de mãe incondicional, de mãe ou de vó, incondicional. E isso, o melhor profissional do mundo não vai ter.